Poemas completos de Alberto Caeiro. Esse é o poema de número 2 da parte O Guardador de Rebanhos. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência, não pensar. Bom, então vamos voltar e vamos conversar parte por parte, né? O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. A primeira coisa, preste atenção nessa singeleza. É claro, o Alberto Caeiro inteiro é singelo, né? Inteiro ele tem uma singeleza, só que é uma singeleza consciente, né? Não, acho que isso aparece muito bem naquele poema do viajante na estrada, né? Que aí ele olha pro guardador de rebanhos e fala: o que te diz o vento que passa? E aí ele singelamente fala assim: olha, ele me disse que passa, né? Ele me disse que passa e que já passou e que vai passar depois. E aí essa pessoa toda cheia de bagagem fala: nossa, pra mim o vento diz muito mais coisa. Pra mim ele me diz sobre coisas que passaram, coisas do futuro, sobre, sei lá, amores, etc. Tô parafraseando, é claro, não é... E aí o guardador de rebanhos olha pra ele e fala: olha, então você não viu o vento, você não ouviu o vento, você ouviu uma mentira, a mentira está em ti. Então por que eu estou mencionando esse poema? Para mostrar que essa singeleza dele é uma singeleza assumida, né? Ele faz um esforço, ele não só se entrega ao mundo, como ele faz um esforço para não pensar, porque pensar é estar doente dos olhos e o guardador de rebanhos ele quer ver, né? Então é claro que a linguagem dele sempre vai ser singela, singela como a natureza, né? Que simplesmente está ali e a natureza não quer te convencer de nada, né? É você que tem que se entregar a ela, né? Então o olhar dele é nítido como um girassol. E perceba a linguagem, né? Então eu vou olhando para a esquerda, para a direita, às vezes eu olho para trás também. E repare que o girassol ele sempre busca a clareza total, né? Ele sempre olha diretamente para o sol. E conforme o sol vai passando, ele vai continuando esse trabalho de visão. É isso que o guardador de rebanhos se põe, essa tarefa que ele se põe, né? Que o olhar dele seja nítido, claro, sem complicação, como o olhar de um girassol que segue o sol. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca tinha visto antes. Eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial. Que tem uma criança se ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Bom,
Acho que fica óbvio aqui que ele não ele não é um cara que vai viajar pelo mundo para sempre ver paisagens diferentes. É claro que isso não é o ponto. O ponto é você ter esse pasmo essencial. O que é um pasmo essencial? É o pasmo da criança. O que é o pasmo da criança? É a criança que se surpreende, né? Ele chega ao extremo e fala a criança que nasceu agora, então tudo para ela é novo, mas ele tem esse pasmo, né? Ele tem esse pasmo essencial. Bom, a primeira hipótese seria assim, ele faz um esforço para esquecer as experiências que ele teve antes, né? Eu não posso lembrar da flor que eu vi antes, eu não posso lembrar, não, esqueci, não tem flor nenhuma. Aí ele passa pela flor e fala, oh, uma flor que eu nunca tinha visto, né? Não sei se você concorda comigo, mas isso parece meio tosco. Se for assim, parece uma coisa bem tosca, né? Parece uma coisa bem infantil, não no bom sentido da palavra, né? Infantil no mau sentido da palavra. Esse não é o ponto. O ponto não é você esquecer que você passou por um riacho. O ponto é, a cada vez que você passa por esse riacho, ou por essa árvore, ou por essa flor, ou por esse montinho de mato, você se entrega tanto a essa percepção que a percepção mostra os seus outros lados. Okay? E aqui a gente toca num ponto extremamente interessante, que eu repito em todos os vídeos, mas lembre-se que o guardador de rebanho também se repete a todo momento, porque são verdades que a gente fala, e fala mais uma vez, e fala, né? E qual é essa verdade aqui importante? A verdade é, vamos colocar assim, para não ficar abstrato, nunca que água é só H2O, ok? Se você acha que água é H2O e você explicou a água, você está muito doente, falaria o guardador de rebanhos. Se você acha que tudo que a água pode ser, ou até a coisa mais essencial que a água pode ser, é H2O, então significa que você não vê a água, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Negar a composição da água? Não. O que eu estou querendo dizer com isso é que a água é muito mais complexa, muito mais significativa do que uma mera composição química. A água para alguém que está com sede é a salvação. A água para alguém que está no meio do mar é a perdição. A água para alguém que está com calor é uma coisa, a água que para alguém que está com frio é outra coisa. Então é aquela história, muito bem, o cientista é bem legal, ele descreveu uma característica da água, mas o poeta, saindo um pouquinho aqui eu já volto, o poeta é aquele que vai descrever as outras milhares de características da água, né? Milhares de outras coisas que a água também é. Por que que dá para falar de milhares de coisas que a água é? Porque a água, em sua complexidade total, assim como uma flor em sua complexidade total, assim como qualquer coisa desse mundo, ela é infinitamente complexa. E isso não é uma figura de linguagem, né? As coisas são infinitamente complexas, né? O pessoal da fenomenologia, então, sei lá, o Russell, o Merleau-Ponty, eu acho que é o Russell que definia assim, ele falava que um objeto, olha o objeto qualquer, né? Estou falando dessa lapiseira aqui, por exemplo, é a soma dos seus infinitos aparecimentos. Há infinitos aparecimentos, há infinitos modos de aparecer dessa lapiseira, né? Então essa lapiseira para alguém que está assinando um contrato é uma coisa, essa lapiseira para alguém que está recebendo de uma pessoa amada, como acontece na Montanha Mágica, tem uma cena bem bonita na Montanha Mágica do Thomas Mann, que ele pede emprestado, o personagem principal pede emprestado a lapiseira de um menino que... um menino que era um tipo de paixão para ele, né? E aquela lapiseira, ela tinha um significado totalmente diferente, né? Então é possível e é necessário que as coisas tenham infinitos aparecimentos. Então,
faz todo sentido que ao eu olhar para essa paisagem, para essa flor, para esse girassol, para esse Malmequer, eu vou poder olhar com um olhar novo, né? Eu posso pasmar perante aquilo que eu já vi tantas vezes, porque aquilo que eu já vi tantas vezes pode se revelar a mim de uma forma diferente. E como que eu faço isso, né? Então eu vou fazer um inventário de aparecimentos? Não. Eu simplesmente presto atenção àquilo que está ao meu redor. Isso que é se entregar àquilo que está ao meu redor. Só para aproveitar o gancho da criança ao nascer, a gente vê que a criança, a gente com o tempo a gente vai perdendo essa capacidade de se maravilhar com o mundo, né? Mas até a criança que não acabou de nascer, ela ainda mantém um pouco disso, né? Ontem mesmo eu saí com o meu filho na parte verde do condomínio e ele achou uma planta com duas folhas grandes assim, que tinha sido arrancada. Então ela tinha uma grande raiz e duas folhas. Então ele, porque aqui parece bem até nas duas folhas a raiz aqui, então ele pegava, olhava, jogava no chão, pegava o graveto dele, dava umas batidas, pegava, olhava e falava: olha, 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 olha. E aí ele olhava mais uma vez e jogava, dava umas voltas, voltava, se impressionava novamente, olhava e jogava. E o que eu fiz? Eu, como bom aluno, né? Ele me deu a planta, eu peguei a planta e realmente olhei para a planta, né? Sem querer nada, nem aprender. É claro que a gente aprende, mas nem aprender. É simplesmente dar atenção que a planta está me pedindo. E é incrível como uma planta morta pode ter tanto significado assim. Não é significado no sentido de, ela nos diz sobre a estrutura do universo. Isso equivaleria ao quê? Equivaleria a começar a pensar. E pensar é estar doente dos olhos. Não é isso que a planta estava me pedindo. Mas veja bem, isso representa a vida. Não é isso que a planta está me pedindo. A planta está pedindo que eu olhe para ela. E eu olhe para ela com muita atenção. É claro que esse é um exercício que, por a gente passar tanto tempo assim, eu passei, 20 anos da minha vida me treinando a não ver essas coisas. Desde que 20 anos, já tenho 35, então 30 anos da minha vida, infelizmente sou velho. 30 anos da minha vida eu passei perdendo esse pasmo essencial, né? E aí é claro que no começo é muito difícil. Eu olho a planta, é uma planta morta, beleza, o que mais que a gente tem para ver aqui, né? Mas, se a gente treinar, a gente vai adquirindo novamente esse pasmo essencial. Perceba, ele fala, sei ter o pasmo essencial, é uma habilidade que ele tem. E é uma habilidade que não está com todos nós, né? Pelo menos não, digamos assim, ativa, né? Uma coisa que a gente tem que ativar. Então demora um pouco para aprender. E no outro vídeo eu passei esse exercício, né? Saia na rua um dia, faça uma caminhada de 15 minutos e se deixe impregnar pelas percepções. Não julgue, não coloque nome das coisas, não fale na tua mente. Simplesmente tem uma casa ali, olhe para a casa. Olhe para os detalhes da casa. Olhe para o gramado, olhe para o detalhe do gramado. Olhe por um outro ângulo. E só faça isso, só olhe, só abra os olhos, né? Porque pensar é estar doente dos olhos. É claro que a gente não precisa concordar totalmente com o guardador de rebanhos e pensar que a nossa vida é assim, e simplesmente abandonar o pensamento. Porque, afinal de contas, isso é importante, o que nós estamos fazendo aqui é pensar, né? Mas a gente pode pensar nessa postura do guardador de rebanhos como um tipo de postura essencial a se assumir. Não toda. Isso não vai ser uma régua para toda a nossa vida, né? Ele tenta, mas perceba que há uma contradição, porque ele está escrevendo, afinal de contas, né? Bom, então eu falei sobre a complexidade infinita e infinitos aparecimentos, sobre a água, que de modo algum é H2O somente, né? E aí ele continua. Creio no mundo como num mal me quer. Creio no mundo como um mal me quer. O mal me quer, é claro, é Margarida, né?
Como assim creio no mundo como um mal me quer? Vamos continuar. Porque eu o vejo, mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. Pensar é não compreender. Compreender é o quê? Compreender é perceber. Compreender é olhar. O mundo não se fez para pensarmos nele, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Então, é aquela história, a árvore ela não te dá, ela não dá a mínima para a tua opinião a respeito dela. Ela não dá a mínima se você, na sua híbris é quando você exagera, é um pecado de exagero para os gregos, simplificando enormemente. Na sua híbris científica, se você fala que na verdade ela é um montoado de átomos, ela não está dando a mínima para isso. Ela não está ali para que você esteja, que você discuta, né? Olha, veja bem, árvore, eu acho que você é isso. Perceber é estar de acordo, né? É aquela história. Se você fala para mim que isso daqui é branco, não há discussão nenhuma possível. Eu posso tentar te chamar a percepção todo o tempo, mas uma hora é só você abrir os olhos e olhar para isso e pronto. Não há discussão nenhuma, né? Perceber é estar de acordo, né? Ver o mundo é estar de acordo com o mundo. Estar de acordo com o mundo é, numa dessas caminhadas, por exemplo, assumir a postura humilde e passiva perante o mestre que é o mundo, com toda a sua complexidade, com toda a sua beleza, com todo o seu significado. Não é você que impõe ordem a esse universo, é esse universo que em si já trabalha com toda a sua ordem maravilhosa e você simplesmente tem que se prostrar e admitir a ordem do universo. E como que você faz isso? Criando uma teoria? Não, você não faz isso criando uma teoria, você faz isso se entregando ao universo. Quer seja uma pedra, quer seja uma lapiseira, quer seja uma casa, quer seja uma maravilhosa paisagem. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos, né? Novamente, aqui a gente poderia colocar em perspectiva, com certeza, eu, por exemplo, acredito, há um momento muito importante, que é o momento de pensar. Mas pensar atrapalha quando você está usando os seus sentidos. E você deveria usar os seus sentidos. Se falam na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E a amo por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Bom, se você o fato de você amar alguém, vamos pegar uma pessoa, você tem uma lista lá, não, eu amo essa pessoa porque essa pessoa leu os livros que eu leio e quando eu vou discutir com ela, ela me traz benefícios, né? Porque ela leu o Machado de Assis, eu leio o Machado de Assis também, então ela me traz benefícios. Eu amo porque, sei lá, você cozinha bem ou, sei lá, a pessoa faz um bom sexo, etc, etc, etc. Então você tem uma listinha, né? Você não tem um amor, você tem uma lista de benefícios, né? E aí é claro que acontece o que acontece hoje em dia, né? Eu estou com uma pessoa aqui, essa pessoa é o meu companheiro. E aí eu olho uma outra pessoa e começo a analisar elas como se eu estivesse analisando plano de planos bancários, né? Mas peraí, essa daqui me dá taxa de juros baixas, eu posso usar o cartão de crédito e me dá um empréstimo. Então eu começo a comparar e fazer uma checklist, né? Vendo quais são as qualidades de cada um. E aí eu decido racionalmente que eu amo essa pessoa. Isso não existe, isso não é amar, né? O que é amar? Porque quem ama nunca sabe exatamente o que ama. Eu amo essa pessoa, eu amo essa coisa, mas essa coisa é muito mais complexa do que eu consigo explicar. Nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, é esse entregar-se, né? E a única inocência é não pensar. Vamos terminar lendo mais uma vez. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo.
Creio no mundo como num mal me quer, porque eu o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência não pensar.